Olha aqui, José Moraes do meu lado. Conta um pouco como é que foi a história da luta com o Royce. Que muita gente fala, é isso ou aquilo. O que que aconteceu? Na verdade, eu era secretário de esporte na época e havia um interesse muito grande, tanto nosso, da secretaria e da prefeitura, de fazer aquela luta, aquele desafio entre o Walid e o Royce. E aí começamos a conversar, marcamos um dia com todo o pessoal top, os principais lutadores faixa preta do Brasil, de jiu-jitsu, e entre eles estava lá o Walid. E o Rorion, do outro lado, representando o Royce. Então, ficamos discutindo aquela questão de como seria a luta, regulamento da luta, e, de repente, todo mundo acabou se esquivando, ninguém aceitava. Queria 30 minutos, 15 Alguém pontos. queria, falava em tempo, outro falava em pontos, outro falava nisso. Aí o Walid, né, que estava assim atrás da minha sala, aqui no Yacht Clube de Jardim Guanabara, eu estava no iate quando eu... Estava sentado, estava um do lado do outro. Estavam os três todos os lutadores lá. sentados assim, um do lado do outro. Os top dos tops do jiu-jitsu da época. De repente o Walid disse assim, ô pessoal, vocês estão muito frouxos, ô Moraes, avisa aí pro Rório que eu faço a luta, eu não quero saber nem como é que vai ser, quanto tempo, se vai ser por ponto, eu faço de qualquer maneira. De kimono, sem kimono, do jeito... De kimono, sem kimono. E o Rório aí ouviu a conversa, ouviu a palavra ali, aquela afirmação do Walid, e disse assim, ô Moraes, avisa aí para esses outros lutadores todos que a luta está fechada. E a luta vai ser para o Walid, que é o único que está tendo coragem de dizer isso aí. Então está fechada. E assim foi fechada a luta. E agora, deixa eu falar agora da luta do Renzo. Tava esse negócio, Renzo luta aqui, luta ali. Eu falei, avisa pro frouxo do Renzo, que eu sei que o Zé Moraes gosta muito do Renzo, mas deixa eu falar o meu lado. Que eu luto com ele onde ele quiser. Aí eu, com quem que eu vou fazer lá para fazer essa luta que tenha moral? Com o lado da família, com o outro lado da família e comigo. Porque eu tenho uma confiança no Zé Moraes 1000%. Só que o Zé Moraes é como da família Gracie. A realidade é essa. É que eu sou um cara tão leal a ele, sempre fui, e o Zé leal totalmente à família Gracie. E a você. E a mim, lógico. Muito. Um cara totalmente nota 1000. Isento. Aí eu liguei pro Rorion Moraes, falei, Rorion, faz o teu pai fazer isso. Faz o teu pai fazer essa luta. Pô, vai ser histórica. Aí o Rorion, olha, falei com meu pai falou com o Renzo aceitou. Eu falei, não acredito que o frouxo aceitou. Porque pra mim, Zé, desculpa, o Renzo gostava de bater em neguinho na rua, Zé. O Zé gosta muito dele. Aí o que o Renzo falou pra você? Olha, em primeiro lugar, eu queria até explicar isso aí, Walid. Na verdade, o Hélio Gracie é meu padrinho de casamento, você me acompanhou no jiu-jitsu, mas eu nunca tive lado dentro do jiu-jitsu, entre os irmãos, o Carson, o Robson, o Rório, o Rickson. Você sabe o Carson te amava mesmo. Carson te amava. E o Rickson também, que eu... Carson Gracie, deu uma ajuda para ele ir quando ele foi para os Estados Unidos. Então, assim, o Hélio Gracie era meu padrinho, mas você e a equipe do Carson, o Carson, quantas vezes foi na minha casa, em Búzios. Verdade. E todo mundo, quer dizer, eu sempre fui muito amigo e eu sempre defendi, basicamente, o jiu-jitsu. Verdade. Quem fez aquelas pazes do jiu-jitsu com a luta livre, com o nosso... Hugo, fui eu. Então, como você está dizendo... Você é do esporte. Você é do esporte. Eu gosto muito dos Gracie, realmente todos eles são meus irmãos, mas você também é um irmão meu. Esse problema que houve lá, daquele desafio, e o problema que persiste até hoje, que eu acho fantástico essa luta existir. É bom para o esporte? É muito bom para o esporte, não tem nada a ver. Eu sempre fui completamente imparcial, quer dizer, sempre fui uma pessoa que, como secretário, tinha até obrigação, secretário de esporte da cidade do Rio de Janeiro, eu tinha obrigação de fazer aquela luta, mas, em primeiro lugar, eu quero deixar isso bem claro, o Walid foi uma pessoa que eu acho que aquela luta já faz uns 20 anos, né, Walid? Por aí. Uns 20 anos, sei lá, 15, 20 anos. O Walid nunca deixou de me reconhecer, de reconhecer meus filhos, de propagar isso, de mandar convite, de estar me convidando para dar
medalhas, está me convidando para os eventos dele. Então, o Valide é, para mim, como é qualquer um Grace ou qualquer um amigo de outra atividade. Isso é verdade. Como o próprio Hugo, que é da luta livre e que eu gosto muito. Isso é e você sempre falava isso, eu importante. lembro isso na época. Toda a rivalidade, jiu-jitsu contra a luta livre, você falava, mas não, o Hugo não é má pessoa. E hoje o Hugo é meu amigo, isso que é interessante. Não, e uma coisa que muita gente não sabe, Valide, nós vamos ter oportunidade de depois de explicar, estou meio rouco. É a questão do governador, à época, que era o Marcelo Alencar, queria acabar com todas as academias na rua, pelaquela rivalidade entre a luta livre e o jiu-jitsu. É verdade. E eu não deixei. Fui ao Conde, que era o prefeito, e conseguimos com aquilo apaziguar, e graças a Deus isso tudo hoje é o que é. Assim, modéstia à parte, eu acho que eu tenho uma pequena participação. Eu vou falar o seguinte, foi a primeira pessoa, o primeiro dirigente realmente, uma pessoa a primeira que mais ajudou o esporte, ajudou o esporte e os atletas. 400 atletas. Lembra disso? Não, e do Yacht Clube Jardim Guanabara, eu não esqueço nunca. Eu ganhava todos os pesos, tudo. No primeiro campeonato mundial que eu perdi, eu lembro disso, eu não esqueço nunca. A primeira campeonato que eu perdi na faixa preta, eu nunca tinha perdido um campeonato na faixa preta. Ele me chamou e falou o seguinte, olha, depois da luta, vai lá no Yacht Clube segunda-feira, que eu vou te patrocinar, que você faz bem pro esporte. E o Zé Moraes, depois do Campeonato Mundial, chegou para mim, você faz bem pro esporte, vou te patrocinar. Lembra disso? Claro. E aquela sua luta... Esse aqui não tem moral, não. Esse tem moral com todo mundo, José Moraes, pode anotar esse nome. Comodoro do Yacht Clube Jardim Guanabara, foi vereador, conselheiro do Tribunal de Contas do município, amigo do esporte. Ele foi o cara que mais investiu no esporte e investe como o esporte sendo uma grande ferramenta de inclusão social. Vocês vão ouvir muito falar no José Moraes. Essa nova geração que não conhece, o José Moraes, para mim, tem a moral que nem o Francisco Dias do Ortobon, que é meu padrinho também, que apoia o esporte por 20 anos. E é só o começo, diga, Zé. Mas você sabe, Valide, que hoje tem garoto de 22 anos, 23 anos, 20 anos, que perguntam como é que foi aquela tua luta, como é que foi aquele desafio. Porque você sabe mais do que ninguém. Eu acho que o pessoal mais velho, todo ele sabe. Aquela tua luta foi um marco na história no Brasil das lutas, porque a gente conseguiu uma arena em Copacabana. Ficou lotada. Antes tinha, é isso que eu ia falar agora, antes tinha tido a luta, um jogo do Guga com um lutador, com um jogador de tênis, que eu não me lembro qual foi, e eles tinham colocado lá, vamos supor, 10 mil pessoas só, ou seja, a arena era para 12 ou 13 mil. Na luta tua com o Royce, o que aconteceu? Nós enchemos a arena toda, 13 mil pessoas, uns 3 mil tiveram que ir embora porque não tinha mais vaga, e não teve um problema na luta. Inclusive, eu me lembro bem que o próprio presidente Nusma, quando eu falei que ia ter esse desafio, ele disse, porque a arena era deles, era do COB. Ele disse, Zé, mas você sabe que uma coisa dessa pode dar um problema grande. Eu digo... Zé, vamos deixar essas coisas mais, que vão ter outros programas. Vamos fazer um programa especial da vida do José Moraes. Podem anotar aí. Não, da vida de vocês. Não, e da sua, porque você sempre foi muito importante e continua sendo muito importante para o esporte. Obrigado, Zé Moraes. Obrigado, Roger Moraes. E Roger Moraes está aqui, esse time da melhor qualidade, que são realmente amigos do esporte. Valeu!